esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando do Trito Pascal, estamos dentro da Semana Maior, da Semana Santa, e todas as leituras apontam já para esta culminância que nós vamos viver quinta, sexta e sábado. O profeta Isaías, ele profetiza a vinda do Messias, e aqui ele dá sinais de como será essa vinda. Esse Messias terá a palavra, ele terá a palavra como uma espada afiada, ele terá a palavra como uma flecha aguçada. Esse Messias é o servo do Senhor, no qual Deus será glorificado. Nós vemos no Evangelho o cumprimento da profecia de Isaías. Quando Isaías diz: tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Nós vemos na boca de Jesus o cumprimento da profecia. Quando Judas vai embora, Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Aqui está o cumprimento da primeira leitura, da profecia da primeira leitura. No Evangelho nós vemos essa cena que já conhecemos, né? Até mesmo das histórias que nos contam, que é a cena da ceia. Eles estão naquele movimento de uma ceia, e Jesus está muito comovido por aquilo que está se aproximando, por aquilo que vai acontecer. E nós vemos 2 personagens, 2 pessoas que hoje se destacam no Evangelho: Judas e Pedro. Nós vemos que São João faz questão de dizer que esse movimento
da entrega de Jesus não foi um movimento somente humano de inveja dos judeus, mas foi também uma ação de Satanás. Quando Jesus entrega o pão molhado no molho para Judas, São João vai escrever aqui no Evangelho: Satanás entrou em Judas. E depois que Satanás entra em Judas, Jesus então lhe disse. A gente não sabe se esse Jesus lhe disse é para Judas ou é para Satanás, mas provavelmente para Satanás. O que tens de fazer, faze depressa. O mistério da morte de Jesus também foi uma ação maligna, também foi uma ação espiritual, senão a gente fica achando que foi só culpa dos judeus. Não, a culpa é do maligno. O maligno queria a morte do Filho de Deus. Ele acreditava que Jesus não seria capaz de entregar a sua vida pela humanidade inteira. Por isso que ele tenta Jesus a todo instante, inclusive lá quando Jesus está pregado na cruz. Pela boca dos judeus, pela boca do povo que está ali, ele diz: se és filho de Deus, desce da cruz. É a volta, é o retorno do demônio que visitou Jesus e que tentou Jesus no deserto. Então nós vemos que a morte, o mistério da morte, da entrega de Jesus também foi uma obra das trevas e que Jesus venceu pela força da sua ressurreição. Então nós vemos hoje Judas que abre as portas para Satanás. Quando ele recebe o pão molhado no molho, isso mesmo, Satanás entra em Judas e Judas sai da mesa. Esse é um grande detalhe. Judas sai da mesa. Esse é o primeiro personagem e vai embora. E é a noite. Veja que o evangelista está encaixando todas as peças para que a gente perceba que não é a entrega de Jesus não foi um ato puramente humano. Também houve uma influência maligna. Logo em seguida a leitura continua e surge um outro personagem, Pedro. E Pedro disse: Senhor, para onde tu vais? Jesus vai contando para ele que ele será retirado do meio deles. E Pedro disse: Senhor, para onde tu vais? E Jesus diz: olha, Pedro, para onde eu vou vocês não podem ir agora, mas em breve vocês irão. Que é para onde? Para a presença de Deus. E aí Pedro diz: não, Senhor, que nenhum mal te aconteça, eu daria minha vida por ti. E aí Jesus olha bem para ele e diz: darias tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará até que tu tenhas me negado 3 vezes. E Pedro permaneceu na mesa. É esse o ponto que eu queria chegar. Nós vemos 2 apóstolos, um que se retira da mesa e um que permanece na mesa. Por que o final de Judas foi diferente do final de Pedro? Porque Judas saiu da mesa. Sair da mesa significa sair da presença do Senhor, afastar-se, romper a amizade com Jesus. Judas não traiu Jesus simplesmente, historicamente, pelas 30 moedas de prata. Judas traiu a amizade de Jesus. Judas rejeitou a amizade de Jesus. Por isso que o final de Judas foi o pior que poderia acontecer. Morre enforcado. Pedro nega Jesus. Jesus profetiza a negação. Ele nega Jesus, mas ele não sai da mesa. Ele permanece na mesa. Qual foi o fim de Pedro? Crucificado de cabeça para baixo. Senhor, eu daria minha vida por ti. Ele realmente cumpriu aquilo que ele prometeu. Deu a sua vida por Jesus. Em nenhum momento Pedro trai a amizade de Jesus. Pedro pisa na bola quando nega Jesus, mas permanece amigo de Jesus, permanece na mesa. Eis a grande diferença do traidor para Pedro. Esses são 2 modelos para nós nessa Semana Santa, porque nós não estamos simplesmente
celebrando uma historinha que aconteceu ou fazendo uma encenação. Nós hoje somos os apóstolos que estamos sentados à mesa com Jesus. E os nossos pecados, o modo como nós lidamos com os nossos pecados, vão dizer quem somos nós nessa mesa. Se somos Judas ou se somos Pedro. Judas trai a amizade de Jesus. Pedro permanece fiel, mesmo em meio às suas fragilidades. O medo. Por que Pedro traiu Jesus? Porque ele teve medo. Ele teve medo de ser flagelado, de ser massacrado como Jesus estava sendo. Ele teve medo de ser perseguido e até mesmo de morrer. Naquele momento, Pedro não estava pronto ainda para dar a vida por Jesus. Por isso que ele nega. Mas ele não sai da mesa. Ele vai se aprontando. E lá na frente, aí sim ele dá a vida por Jesus. São dois modelos que se apresentam para nós nessa terça-feira da Semana Maior. Nós precisamos nos identificar com Pedro e retirar da nossa vida tudo aquilo que nos liga a Judas. Muitas vezes, porque caímos, porque pecamos, acabamos abrindo as portas para Satanás agir na nossa vida e nos tirar da mesa. Tem gente que saiu da mesa e nem percebeu que saiu. Está fora da mesa e não percebeu. Que essa semana seja a semana realmente de nós permanecermos na mesa, com todas as nossas fragilidades, com todos os nossos pecados, muitas vezes até tendo negado Jesus muito recentemente, mas eu permaneço na mesa porque a mesa é o lugar do discípulo, a mesa é o lugar do apóstolo. Eu não saio daqui sempre. Eu até posso não estar pronto ainda para dar toda a minha vida por ti, mas eu quero me aprontar. E o melhor lugar de se aprontar é permanecer na mesa comigo. Que o Senhor nos dê essa graça, para que nós possamos verdadeiramente viver com Jesus tudo aquilo que estamos para celebrar. Que nós não estejamos apenas como espectadores, sentados na cadeira, assistindo o que está acontecendo. Não. A entrega dele é a nossa entrega. A morte dele é a nossa morte. A ressurreição dele é a nossa ressurreição. Que o Senhor nos dê a graça, por intercessão de São Pedro, que o Senhor nos dê a graça de nos mantermos fiéis, mesmo em meio às nossas infidelidades. Senhor, hoje eu fui infiel, agora eu fui infiel, mas eu permaneço na Tua presença porque eu quero ser fiel. Ensina-me a ser fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.